Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua tolerância e a tua longanimidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó, pela tua bondade, o Senhor nos conduz ao arrependimento. Senhor, obrigado por este versículo. Ó Senhor Jesus, Senhor, nesta noite, nós queremos nos arrepender daquilo que nós somos, ó Senhor Jesus, daquilo que fazemos, ó, que não é da tua vontade. Ó Senhor Jesus, ganha o nosso coração. Senhor Jesus, venha nos usando, ó Senhor Jesus, para que possamos te representar, te representar aqui na terra, ser a tua expressão, Senhor Jesus. Por isso, venha nos lavando com teu sangue, redimindo cada um, ó Senhor Jesus. A tua palavra já nos regenerou como uma semente incorruptível que está dentro de nós, aí ela precisa crescer e frutificar. Senhor Jesus, por isso nós oramos aqui nesta noite. Deus, venha nos dando revelação da tua palavra, ela seja o nosso alimento, ó, através dela, Senhor, sejamos fortalecidos, ó Senhor Jesus. Por isso fale a cada um de nós, louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. O tema da mensagem é a necessidade de arrependimento do pecado. Vamos repetir? A necessidade de arrependimento do pecado. Senhor Jesus. Então, é um tema assim que não é muito falado, né? Mas que é necessário. Porque todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus, né? A Bíblia diz, aquele que não tem pecado, este já é mentiroso, né? Então, todos nós seres humanos, por ter o pecado dentro da nossa carne, né, na nossa constituição, nós pecamos. E por isso nós necessitamos da glória de Deus, né? Então, o que é interessante saber é que Deus está disposto a nos perdoar. Esse versículo que Jefferson pediu para que nós lêssemos, né, ele realmente é maravilhoso. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Você acordou hoje, não foi porque você cuidou da sua saúde, você fez tudo certinho para acordar bem. Você acordou hoje porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se não existissem as misericórdias de Deus, né, nós realmente seríamos consumidos. Então, as misericórdias do Senhor realmente ela nos alcança, né, e nos envolve. Então, ela permite com que a nossa comunhão com Deus ela seja restaurada. Por isso, a necessidade de nós estarmos nesse nível constante de arrependimento. Martinho Lutero, ele já falava sobre isso. Todos nós pecamos, né? Então, há necessidade de nós vivermos no constante arrependimento. O que é pecado? Passa ela, por favor. A raiz da palavra pecado. Em hebraico, a palavra pecado é atar, significa errar o alvo ou mudar de direção. No grego é amartia, significa sair da rota. E no latim, da onde a língua portuguesa se origina, é peccare, que significa cair fora do caminho. Então, em todos os significados aí, nós percebemos que é um desvio, né? Como nos mostra tanto no hebraico, no grego e no latim, se refere a isso, a uma mudança de direção. Você não assentou o alvo. Então, quando é que eu estou pecando? É quando eu não estou seguindo aquilo que a palavra diz, né? Aquilo que o Senhor me manda fazer e eu não faço, automaticamente eu estou pecando. A palavra pecado também significa transgressão, né? Você transgredir, você não cumprir o que Deus pede na palavra. Então, essa é a origem do pecado. Passar. E o pecado ele tem as suas consequências, né? Nós já sabemos que a principal consequência é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a primeira consequência que nós vemos, e está descrito na Bíblia, por conta do tempo, eu já coloquei os versículos aqui no slide para nós não gastarmos tempo procurando. A primeira experiência que nós vemos aí foi da queda de Adão, onde ele realmente comeu do fruto e ele separou-se de Deus. Então, sentimentos de separação existem entre nós e Deus quando nós cometemos pecados, né? Quando eu cometo pecado,
eu automaticamente estou me separando de Deus, porque Deus é santo e Deus não tolera realmente o pecado. Então Adão, Deus colocou lá uma árvore, né? Árvore da vida, para que o homem comesse daquela árvore e assim tivesse vida e vivesse eternamente, né? Mas infelizmente ali o inimigo de Deus, por meio da serpente, foi lá e induziu-os, lançou a dúvida. Então Eva conversou com a serpente, a dúvida foi semeada nela e ela acatou aquela versão da serpente, que se ela comesse, ela seria conhecedora do bem e do mal, como Deus e tal. Então, a partir daquele momento, ela comeu e deu a seu marido, o pecado entrou. Então, o pecado entrando, a primeira coisa que eles fizeram, quando os olhos se abriram, viram que estavam nus, pegaram folhas de figueiras para si, que representam as suas justificativas, e também fizeram isso aqui, se esconderam de Deus. Diz assim Gênesis 3:9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então nós percebemos que o pecado fez com que o homem se escondesse da presença de Deus, né? Eu não sei se já aconteceu essa experiência com os irmãos, mas isso realmente pode acontecer. Você cometeu um pecado contra a pessoa de Deus, você entristeceu o Espírito Santo, de repente você pensa: eu não sou mais digno de fazer isso, não me sinto mais capaz de realizar isso, né? Então esse é o sentimento que o pecado gera. Você se esconde da pessoa de Deus e ainda as folhas de figueiras que representam as suas autojustificativas. Em Isaías 59, versículo 2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que vos não ouça. Então, só confirmando, né, o pecado realmente ele afasta, ele nos afasta da presença de Deus, e ele nos afastando, né, faz com que nós estejamos distantes, e Deus é luz. Se eu estou perto de Deus, eu vou ver a luz, e com a luz eu consigo ver, né, os meus erros, todos os detalhes. Mas quanto mais longe de Deus, que é a luz, eu vou estar longe da luz, logo eu estou indo para as trevas, né? E assim realmente a comunhão com Deus fica difícil de ser restaurada. Mas como nós sabemos, existe uma solução, né? Senhor Jesus. Então a primeira consequência aqui que nós vemos, né, no anterior, é que dá esse sentimento de abandono, de afastamento. O outro aqui, os pecados, diz assim, sentimento de culpa em nossa consciência e a perda da comunhão com Deus. Os pecados e delitos nos matam anteriormente, onde aí nós vemos Efésios 2, versículo 1, né? Ele vos deu vida, deixando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa morte aí não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Como assim, né? Quando nós não fazemos nada para Deus, quando nós realmente não nos importamos com a vontade do Senhor, nós estamos mortos, né? Nós só queremos saber da nossa vida. Por isso que Jesus disse: deixem que os mortos sepultem os próprios mortos, né? Deixem que os mortos enterrem os mortos. São mortos fisicamente, espiritualmente, mas que está vivo fisicamente, enterrando o morto fisicamente. Então, uma pessoa que não se interessa pelas coisas de Deus e não vive para Deus, ela está morta espiritualmente. E essa é uma ação do pecado, né? Acusação na consciência. A acusação na consciência é como um fardo, uma opressão e angústia. O salmista Davi diz assim no Salmos 38, versículo 4: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Então a gente vê aqui o sentimento do salmista, né? Ele diz que os pecados dele estavam encobrindo acima da cabeça dele, e isso se tornou como um fardo, né? Algo pesado, né? Que excede, que ultrapassa as forças dele. Você já lutou contra o pecado? Nós não conseguimos de nós mesmos vencer o pecado. Eu hoje fiquei o dia todo pesquisando, e eu estava assistindo os vídeos de um reverendo chamado Augusto Nicodemos. Ele é bem sábio assim, né? E ele falando da experiência dele. Ele disse que tinha um pecado que ele lutava, ele não conseguia vencer, porque ele lutava com a força dele, né? Então ele
pegava de manhã dizendo que fazia o regulamento dele, como se ele tivesse escrito o regulamento, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas quando chegava à noite é como se ele tivesse rasgado, porque tudo que ele disse que não era para fazer, ele acabava fazendo. Né? Durante 2 anos, essa batalha, essa luta para ele vencer. Ele disse, graças a Deus, né? Depois de 2 anos a luz raiou. E o que é que nos faz vencer o pecado? É a nossa própria força? Ele diz, Adão, o velho Adão já é mais velho que você, então ele é mais experiente, você não vai conseguir vencer, né? Então o que é preciso? É preciso desse novo Adão, é preciso ter uma comunhão íntima com Deus. Quando você ocupa a sua mente, você ocupa seu espaço de tempo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, ouvindo as pregações, cantando, você vai esquecer do pecado, né? Você não vai ter apetite para o pecado. Mas quando nós estamos distraídos com as coisas de Deus, certamente, né, vai vir e você talvez não consiga vencer. Então, quanto mais intensificarmos a nossa comunhão com Deus, mais será fácil, né, nós vencermos os obstáculos que vêm para tentar nos derrubar. Se eu estou em comunhão com Deus, Deus realmente vai me fortalecer. Mas se eu estou à toa, realmente, de acordo com, né, com a minha fraqueza, eu vou cair na minha própria cobiça, né, como o apóstolo Tiago nos mostra. E também, uma consequência do pecado é a perda da sensibilidade na consciência. 1 Timóteo 4,2 diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como nós sabemos, a consciência ela é uma parte do espírito, né? Que tem essa função de detectar entre o bem e entre o mal, né? Entre o certo e o errado. E se nós perdermos essa sensibilidade, irmãos, certamente a função do espírito vai ser atrapalhada em um certo sentido, e você não vai detectar onde está a vontade do Senhor, né? Aí nesse exemplo, em específico, ele traz a prática da mentira, que faz com que a sua consciência se torne cauterizada, né? No capítulo 1, ele diz que é para nós termos uma boa consciência. Se nós realmente rejeitarmos a boa consciência, nós podemos naufragar na fé, né? Senhor Jesus. Então, o que nos purifica do pecado? É o sangue do Senhor Jesus. Jesus, né, há 2000 anos ele morreu como um cordeiro para nos purificar. Lendo aqui do final, diz assim, João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é semelhante ao Cordeiro Pascal. Lá no Egito, o povo não tinha que matar um cordeiro, né? Lá no Egito, o povo, na Páscoa, eles tinham que matar um cordeiro, ficava o cordeiro durante 4 dias, se não tivesse nenhum defeito, o cordeiro morreria e eles celebrariam a Páscoa, né? Até mesmo antes disso, já na instituição, eles teriam que matar o animal e colocar o sangue, né, nas ombreiras, ali das portas, para que não fosse destruído. Senhor Jesus. Então Jesus representa esse cordeiro, representa também esse cordeiro que foi morto lá no Éden, para justificar o homem. O homem pegou folhas de figueira, só que as folhas secaram, e Deus teve que matar um animal, para da pele do animal cobrir a nudez do homem. Representa Jesus, que viria, né, depois de 2000 anos, para ser morto, e por meio do seu sangue hoje, nos justificasse, por meio do seu sangue nos cobrisse. Então isso é um ato de fé. Eu pequei, e agora? Eu preciso ser iluminado, então eu me arrependo e confesso o meu pecado. Assim como Davi fez, né? Davi ele cometeu um adultério contra Batseba, a mulher de um soldado dele. Então ele cometeu aquele adultério, demorou ainda para ele se arrepender, né? Porque ele primeiro foi tramando alguns planos. Já sei, vou dar férias ao Eteu, né? Então, para que ele venha e durma com ele, as pessoas pensam que o filho é dele. Ele veio, voltou do campo de batalha, mas não dormia com a esposa. Ele ficou, né, à disposição, a serviço do rei. Não deu certo. Davi tramou outro plano, vou colocar ele na frente para que ele morra. Então, sempre tramando. Depois que, alguns dias depois de 6 meses, outros dias depois de 1 ano, foi que realmente o profeta Natan veio e falou com ele, né, através de uma parábola. Ele se irritou, foi quando Natan mostrou que estava falando dele próprio. Então, ali, realmente, ele pôde se arrepender. Se os irmãos depois lerem, no Salmo 51, vai perceber que ele disse que os ossos dele, né, estavam fracos, a carne dele estava podre, ele não sentia mais alegria. O pecado tirou dele a alegria da salvação. É o que mostra os salmos.
Então, a partir do momento que ele se arrependeu, Senhor, me perdoa, né? Me restitua a alegria da salvação. Então, quando nós pedimos perdão ao Senhor, a alegria da salvação, ela é recuperada, né? Então, aleluia por isso. Senhor Jesus. Outros versículos. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então percebemos aí que o sangue ele é essencial para nos perdoar dos nossos pecados, né? Quando eu cometi um pecado e eu de fato me arrependo, né? Nós vamos ver o que é de fato se arrepender. Nós precisamos pedir o sangue do Senhor Jesus, né? Nós confessamos e pedimos esse sangue, que ele é justo, fiel, ele é capaz de nos perdoar e nos cobrir com este sangue precioso. Então, pelo ato de fé, você se apossa desta realidade. Um sangue derramado há 2000 anos tem eficácia eterna. Não é você pensar, já tem 2000 anos, o sangue não vale mais. Não, o sangue de Jesus tem eficácia eterna, né? E pode ser daqui a 3000 anos ainda, esse sangue continua tendo eficácia, né? Você pecou, você se arrepende cabalmente, o Senhor, ele realmente pode te perdoar, né? O pecado, irmãos, não é... Você se arrepender não é simplesmente ter a consciência do pecado, mas é de fato nós termos uma mudança de direção, né? Qual a maneira de receber o perdão dos pecados? O primeiro passo aqui é pela confissão. 1 João 1, versículos 7 a 9. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso que é necessário nós confessarmos. Como eu estava falando, não basta eu ter a consciência do pecado. O que é ter a consciência? É você saber que está pecando, né? Eu reconhecer que algo que eu fiz é pecado, mas eu preciso confessar esse pecado, né? O que é que Provérbios diz? Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Então é confessar e de fato abandonar, né? Dessa maneira nós recebemos misericórdia. Outra maneira, irmãos, é pelo arrependimento. Então vamos ver o que significa a palavra arrependimento. É da origem grega que significa metanoia. No grego, arrependimento é metanoia e significa conversão, mudança de direção ou mudança de mente. Em outras palavras, é deixar as coisas que não são de Deus e voltar-se para o reino de Deus, o reino dos céus, né? Em Mateus 3,2, João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 4,17, o próprio Jesus falou essas mesmas palavras, né? Então, arrepender-se aqui é nós temos uma mudança de direção. Você estava indo até certo ponto, mas você percebeu que aquilo é pecado. Então você vai e muda de direção, ou seja, eu não vou mais caminhar para esse lado, eu não vou fazer mais isso. Isso de fato é arrependimento. Ah, mas se eu reconhecer o pecado e eu ficar me lastimando, poxa, eu pequei, aquele sentimento de culpa, aquele remorso, mas não me arrependi. É só o remorso, né? Você pode até chorar, mas não teve uma mudança de atitude. As atitudes continuam a mesma. Não é arrependimento. O arrependimento é uma mudança de direção. Então, alguns versículos aqui nos mostram que através do arrependimento, Deus, ele pode nos perdoar. Atos 2,38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, através do arrependimento, né, que as pessoas elas são batizadas, né, para a remissão dos pecados, e assim ainda recebem o dom do Espírito Santo. Isaías 55, versículo 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então nos mostra aí que uma vez que o perverso deixa o seu caminho, né, o iníquo abandona os seus pensamentos e eles se convertem ao Senhor. O que é se converter? É ter esse arrependimento, né? Eles mudam de direção, o Senhor vai se compadecer dele e está disposto, está pronto a perdoar.
porque o nosso Deus realmente é misericordioso, não é? Deus, Ele nos perdoa, né, a todo instante, a todo momento. Senhor Jesus, nós temos uma dívida eterna com Deus e Deus nos perdoou, né? Portanto, é necessário nós tomarmos esse exemplo e perdoarmos os nossos próximos, né? Perdoar os nossos irmãos. Tem uma parábola que o Senhor nos mostra que diz assim: um rapaz devia muito ao seu senhor, e o Senhor mandou chamá-lo e mandou: você vai ter que pagar de qualquer jeito, você vai ter que vender tudo para me pagar, né? E ele: não, Senhor, não tenho condições, tal. Então o rei foi lá e perdoou a dívida dele, que era muito, questão de bilhões, se fosse hoje em dia, né? Era muito, e perdoou. Então aquele que foi perdoado saiu regozijado: o Senhor me perdoou. E lá na frente encontrou uma pessoa que estava devendo a ele. E ele pegou: você está me devendo, não vai me pagar não. Então pegou o cara, espancou todinho, né? Massacrou o rapaz, e as pessoas que viram foram lá e contaram o rei: olha, aquele que você perdoou está espancando o outro e está devendo a ele. Então o rei mandou chamar e disse: por que você não fez, né, o que eu fiz contigo? Eu não te perdoei a tua dívida, por que você não perdoou também daquele senhor, né? Então isso mostra também uma certa condição. A nossa dívida para com Deus era imensa, né? E Deus, com o seu sangue, Ele nos verteu e Ele nos purificou. Então não se compara a qualquer dívida que alguém tenha para conosco. A nossa dívida para com Deus sempre foi maior, e Deus realmente está disposto, né, a se compadecer de cada um de nós. Basta que nós deixemos os caminhos de iniquidades que não agradam ao Senhor, né? Passadas. Então, eu estou lendo um livro chamado O Caminho Mais Certo para a Felicidade. Então, tem essas duas passagens aqui que eu achei muito interessante. Diz assim: arrependei-vos. Com esta palavra, ele nos diz inequivocamente: vós sois pecadores, sois culpados, porque só pecadores necessitam de dar a meia volta do arrependimento. Como foi falado, né? É mudar de direção. Então, você estava indo no caminho, você se arrependeu, você muda de direção. Se atendemos realmente a esse chamado, ele nos há de convencer. Porque arrepende-te também quer dizer, em outra tradução, cai em ti. Isso significa: vê o que não está em ordem em tua vida. Onde está a tua culpa? Cai em ti, onde te tornastes culpado para com teus irmãos, os quais não suportastes com perdão e não estimastes mais do que a ti mesmo, os quais não tratastes com respeito, porque não amaste com amor, que tudo sofre, tudo suporta. Cai em ti, onde pecastes contra o 8º mandamento, e tomaste parte em falar e espalhar boatos desfavoráveis e prejudiciais sobre outros, talvez sem saber ao certo ser a verdade. Cai em ti para ver o quanto te conformastes com o mundo, e não tomastes a sério a verdade. Cai em ti para ver se ainda estás no caminho de Jesus, o caminho em que se carrega a cruz, o caminho do sacrifício. Sim, cai em ti, isto que quer dizer a palavra arrependa-te na carta à igreja em Laodiceia. Nossas justificativas, sejam teológicas ou psicológicas, têm na maioria dos casos esta única razão: é a soberba, o orgulho por causa da qual rejeitamos a mensagem do arrependimento. Porque arrepender-se é humilhar-se perante Deus e os homens, é voltar, é reparar. Com isso se confessa: o meu caminho até aqui estava errado, e isto é humilhante. Nenhum pecado está tão firmemente atracado em nosso coração, e especialmente no coração dos crentes que confessam Jesus como seu Senhor, como este da soberba, do orgulho. Se nos dizem que somos vagarosos, ou demasiadamente rápidos e violentos, logo se arma em nossa alma altiva a defesa, logo seguem as desculpas. Por sermos corretos, trabalhamos devagar, ou por sermos tão dinâmicos, é que somos tão precipitados e não temos pressa. Por sermos obrigados a dizer algo ao outro com insistência, por isso é que somos tão violentos. Quão rapidamente se rejeitam os juízos de homem e se lançam a culpa sobre outro que sempre acha algo a criticar, e que nunca está satisfeito com a gente e que não nos compreende. Contudo, se a gente não é capaz de aceitar correções dos outros, é porque somos orgulhosos. O humilde aceita o que se lhe diz, tem a coragem de ouvir a verdade. Então agora tem um pequeno vídeo sobre o chamado ao arrependimento. Nós vamos passar, vamos apagar ali a lâmpada, para a gente ver, depois os irmãos já podem desfrutar.
Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A Bíblia, a palavra de Deus, tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você. Uma mensagem de amor e de esperança. Uma mensagem que atravessou os séculos, que atravessou a história. Uma mensagem que sobreviveu às perseguições, sobreviveu em meio ao martírio de